A raiva. Você sabe exatamente o que é o sentimento da raiva? Você sabe que há 3 tipos de raivas diferentes? Você por acaso sabe qual é a diferença entre raiva, ira e ódio? Alguma dessas coisas muitas pessoas nunca se preocupam em saber necessariamente o que são e principalmente o que elas podem causar ao longo da sua vida. Mas agora nós vamos tratar de assuntos mais sérios. E o vídeo de hoje é sobre raiva. Bem, a raiva é como qualquer outro sentimento. Ela pode ser dividida em até 3 tipos. E é cada um desses tipos que nós vamos não somente estudar hoje, mas vamos avaliar a qual eu me encaixo e a qual você tem se encaixado. E juntos, com essa série de vídeos, nós vamos tentar resolver cada um desses problemas, nos autoavaliando e baseados sempre na Escritura Sagrada. Então, quer uma dica? Fica até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa. Bem, em base aos meus estudos, eu defini a raiva em 3 tipos. E hoje nós vamos falar sobre a raiva momentânea, que é como o nome mesmo diz, do momento. Então hoje nós vamos estudar, vamos escrever também e nós vamos avaliar na Bíblia não somente versículos isolados, contextos e histórias exatamente que definem o que é uma raiva momentânea, para que no final nós possamos alcançar uma conclusão, solução e como eu e você podemos mudar o nosso sentimento de raiva. Bem, pessoal, primeiramente, nós vamos pesquisar e entender um pouco do que é o sentimento da raiva. Eu tô gravando aqui a tela do computador, tá, pessoal? Então, se não ficar uma gravação muito boa, é por causa desse detalhe. Mas vamos direto ao assunto. Bem, coloquei aqui, né, no Google rapidinho, onde diz: o sentimento da raiva é uma emoção natural, reação a algo ou alguém que nos frustra. Então, pessoal, o sentimento da raiva, ele é algo natural, é uma coisa que nós não podemos impedir. Independente se somos as pessoas mais calmas do mundo ou as pessoas mais iradas, né? Tem pessoas que são realmente muito nervosas. O sentimento da raiva é algo natural, é uma coisa do nosso mental, do nosso físico. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos fazer um título, né? Como vocês sempre sabem. Eu vou escrever aqui devagar, porque senão eu vou errar. Então, o nosso título, raiva. Raiva. Mas antes, vamos definir o que é raiva, tá? Vou usar outra cor de caneta, vou aproximar a câmera para que vocês consigam ver melhor. Então, raiva. O que é raiva? Agora vamos para uma caneta, né? Vou escrever normal. Vou usar essa minha aqui do Stitch, que é muito fofinha, que eu ganhei do meu esposo. Então, vamos colocar aqui definição de raiva. Vou pular uma linha. Raiva é um sentimento natural. Raiva é um sentimento natural. Quando tratamos de coisas naturais, são coisas que fazem parte já do nosso físico ou psicológico. Coisas tais que nós não podemos evitar. Bem, pessoal, continuando a definição de raiva, está ali, ó. Quando algo nos frustra, magoa ou ameaça. A raiva ela tem uma função de gerar movimento
e ação para mudar a situação que nos incomoda. No entanto, a raiva pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo de como nós lidamos com ela, né? A câmera abaixou um pouquinho. Mas a raiva, ela gera exatamente movimento e ação. Então, vamos colocar aqui também. É um sentimento natural, vírgula, que gera movimento e ação. Então, nós já conseguimos brevemente definir o que é o sentimento da raiva. É um sentimento natural que gera movimento e ação. A maioria das vezes, os sentimentos que nós demonstramos no momento de raiva, eles são naturais e na maioria das vezes são sem pensar. Então, vamos fazer novas definições exatamente do que é a raiva. Então, pessoal, vamos colocar aqui uma nova definição. O que gera a raiva? Como ele é um sentimento natural, aparentemente também a raiva é um sentimento diário, como a tristeza, a alegria, né, a mágoa, são coisas do dia a dia pela nossa própria convivência. Vamos colocar aqui também o que pode causar em nós a raiva. Bem, já definimos o que a raiva é. Agora temos que definir o que a causa. Vamos começar. Há várias, vocês mudem situações que podem nos provocar o sentimento da raiva, como pessoas que nos fazem alguma coisa ruim, situações de mágoas ou de humilhações. Então, gente, esses são alguns exemplos de situações que podem nos levar à raiva, pois é aquilo, né? Quando é uma coisa natural, nós não podemos em si evitá-la, mas nós podemos dosar, né? Nós devemos entender qual tipo de raiva estamos passando e exatamente como tratar esse tipo de raiva, né? Então, agora vamos definir um pouquinho o que é cada raiva, né? Aqueles 3 tópicos que eu separei para vocês no começo do vídeo. Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre raiva. Coloquei aqui para vocês terem uma visão melhor, né? E a primeira raiva que nós vamos tratar hoje é a raiva momentânea. Vamos falar um pouco sobre ela, nós já definimos o que é raiva, e vamos tentar encaixar situações, soluções e também buscar na palavra entender o que é uma raiva momentânea. Bem, pessoal, já adiantei o título aqui, né? Raiva momentânea, pra gente adiantar um pouco. Gente, perdoa, eu tô com um pouco de tosse. Fiquei doente esses últimos dias, por isso que eu não apareci com tanta frequência, né? Parei alguns vídeos, mas pela graça e honra do Senhor, eu tô melhorando, tá? Raiva momentânea
Então, gente, momentânea é exatamente aquilo que se encaixa a um momento. Algo que não é direto, não é sempre, não é constante, tá? Então, raiva momentânea, vamos definir aqui com outra cor, tá? Momentânea. Algo que ocorre a um certo momento. Resolvi muita tosse minha nesses vídeos. A um momento, né? Que não é algo eterno e nem constante. Então, uma raiva momentânea, ela se encaixa exatamente neste parâmetro, algo que não é eterno e nem constante. Então, a raiva momentânea, ela tem essa característica. Quando vem, já vai embora, né? E agora, como nós vamos entender esse tipo de raiva? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Ai, gente, eu não tenho caneta dessa cor exatamente, será que vai ficar meio chamativa, mas vai dar certo. Exemplos de raiva. Oh, Deus. Exemplos de raiva momentânea. Então, pessoal, como eu posso dizer? Raiva momentânea. Exemplos. Exemplo número 1. Quando uma pessoa pisa no seu pé. É um exemplo de raiva momentânea. Quando a pessoa pisa no seu pé. 2. Gente, eu vou usando exemplos que parecem ser bobos, mas vocês sabem muito bem que esses exemplos trazem raiva. Ah, mas é uma raivinha pequenininha. É exatamente essa raiva que nós estamos definindo hoje. Raivas pequenas, tá? Quando formos tratar de raivas maiores, como por exemplo a enraizada ou a raiva de impacto, já é outros exemplos e outras situações. Então, essa realmente é uma raiva boba, uma raiva pequena, tá? Não precisem ficar pensando, nossa, que exemplo besta, mas é uma raiva besta mesmo, tá? Quando alguém pisa no seu pé, ou quando alguém perde algo seu. Sabe quando você empresta uma bendita de uma caneta para uma colega de escola, um colega seu, e some, e você gostava daquela caneta? Você fica com raiva. Eu gosto muito das minhas. Então, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de emprestar caneta, porque se perde, eu fico com raiva. Não minto, todos nós sabemos que são coisas normais, são coisas que acontecem, não há como a gente evitar, tá? Terceira situação de raiva é um exemplo muito calmo, né? Muito assim, não é tão definido, né? Ó, quando vemos uma atitude indignada. Assim, eu não sei definir certo a palavra, né? Uma atitude que traz indignação seria melhor, mas vocês entendem, né? Que nem sempre eu acho as palavras certas. Então, uma atitude de se indignar é uma atitude errada, uma atitude feia, que você sente sim uma raiva quando você repara nas pessoas. Então, há tipos assim de raivas. Só que aí vamos o que essa raiva traz, né?
Então, vamos colocar aqui a definição de sintomas dessa raiva. A raiva momentânea também nos traz diversos tipos de sintomas. Uma das primeiras coisas que nós fazemos enquanto estamos em um momento de raiva momentânea. Vamos ver se vocês já sabiam dessa. Ó, deu pra entender? Xingar, sim. Ai, Luana, mas eu sou cristã. Gente, todo mundo é, né? A própria palavra de Deus diz que aquele que conseguia frear a boca, meu filho, ele já atingiu o grau de santidade maior. A nossa boca, ela é bem triste, né? Vamos dizer assim. E, gente, a maioria das pessoas, quando se encontra em um momento de raiva, pisaram no teu pé, você xinga. Eu sempre digo para as pessoas, substituir o xingo por benção. Ou, em vez de você falar para você falar, ô bênção, meu Deus, clama, que é melhor exaltar o Senhor Jesus no seu momento de raiva do que dar razão ao diabo. Então, xingar é uma primeira característica no nosso momento de raiva. E por que xingar, né, se encaixa nesse meio? Porque é uma reação espontânea, gente, é uma reação qual não temos, assim, um domínio. Gente, o segundo ato, na maioria das vezes, é realmente a gente reagir. Por exemplo, se alguém faz alguma coisa para você e você tem aquele desejo de você revidar. Então, nós colocamos aqui, ó. Revidar. Gente, se alguém, por exemplo, quando alguém perde alguma coisa sua, você quer revidar. Eu vou pegar o dele e eu vou perder também. Gente, revidar, vingança, não, tá? Não pertence a nós, como cristãos, não pertence a ninguém. Se a pessoa te fez mal, calma que uma hora o tempo mesmo cobra. É sinal de que você já conhece aquela pessoa agora. Se ela te fez algum mal, entre outras coisas, agora você conhece. E revidar é uma das coisas que nós fazemos mais automático diante do nosso momento de raiva. E o nosso terceiro exemplo é muito mais normal. Brigar. Gente, a gente briga. Até com quem não tem nada a ver com a história. E isso é bem assim mesmo. Só que agora que nós já sabemos os sintomas, né, que a raiva nos causa ali no nosso momento, né, de raiva, vamos entender o que cada um desses pode causar sobre nós. Como xingar. O que o xingar faz? Bem, pessoal, no livro de Provérbios, no capítulo 21, 23, vai dizer assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Então, gente, no ato de raiva, devemos ter total cuidado com o que a gente fala, né? Porque, gente, palavras desse nível, nós sabemos que não vem da parte do Senhor. E ainda assim, no capítulo 21, né, de Provérbios, fala aqui do versículo 2, tá? Vou ler para vocês. Não sei se vai estar focando. Se você pensa que tudo o que você faz é certo, lembre-se de que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Então, pessoal, quando a gente se pega em momentos ali de xingamento, nós sabemos muito bem que o que nós falamos, nós atraímos sobre nossas vidas. Então, gente, no livro de Provérbios, não nos aconselha a tomar cuidado com o que nós dizemos. Então, em Provérbios, nos aconselha
a tomar cuidado com o que dizemos, vírgula, para não atrairmos coisas ruins. Bem, pessoal, sabemos que o ato de xingar não nos pertence a nós como cristãos. Separei aqui uns versículos que eu vou estar lendo para vocês, tá? Que eu não decorei ainda. Mas, gente, em Provérbios 18, no capítulo 18, no versículo 20 e 21, diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, em Provérbios, no capítulo 18, versículo 20 e 21, vai nos dizer exatamente sobre o fruto da nossa boca. Então, que fruto tenho gerado eu? Que fruto tem saído da minha boca? E que fruto que eu vou comer lá na frente? Porque aqui é claro, né? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras que você lança, nós sabemos muito bem que os nossos atos, os nossos agir, o nosso falar é como sementes. Eu tenho jogado palavrões, palavras de destruição, palavras de acusação, palavras de tristeza, desânimo. Eu tenho jogado palavras ruins sobre a vida das pessoas, sobre a minha vida. O que será que eu vou colher lá na frente? Gente, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer a seguinte coisa: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Então, no livro de Tiago, gente, vai falar que todos nós tropeçamos de alguma forma no nosso modo de falar, porque são coisas, às vezes, do momento, são coisas automáticas, por costumes familiares, por um costume, às vezes, influenciado pela internet, por uma coisa da sociedade. Ai, fiz tal coisa, bati o dedo, bati a cabeça, alguma coisa quebra, alguém te faz alguma coisa e você lança aquele palavrão, aquele xingamento. Mas tome cuidado. No versículo de Provérbios, nós sabemos que os que nós jogamos são sementes. E nós sabemos que essas sementes dão frutos. E a palavra de Deus diz que nós vamos comer deste fruto lá na frente. Bem, pessoal, nós vimos aqui, né, em Provérbios, exatamente nos diz, né? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, gente, isso se fala exatamente sobre o poder da nossa língua, não somente na questão do palavrão como acusação, como os né, exemplos que eu já dei para vocês, né, no momento em que eu estava falando. E, gente, vamos colocar aqui na definição. Tô gravando no braço mesmo, que o tripé tá meio ruim, vocês sabem que eu boto bolsa, boto roupa, boto tudo, mas esse trocinho aqui não segura. Então, vamos gravar assim mesmo, espero que fique bom. Então, gente, nós sabemos aqui, né, que xingar, né, pode trazer consequências. Então, vamos colocar aqui a definição. Consequências. Gente, deixa eu firmar melhor aqui para eu escrever. Ai. Então, consequências. Como eu me baseei em Provérbios, né, vou colocar aqui, ó. Segundo o livro de Provérbios 18, 20, 21, vai ser um pouquinho da linha, não tem problema. É... 21,
a nossa língua tem poder sobre a vida e a morte. É como uma semente. E aqueles que gostam de usá-las comerão, vou escrever aqui embaixo, comerão do seu fruto. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro estudo sobre raiva, né? A raiva em si definimos raiva momentânea, que é uma delas, o que seria momentânea, os exemplos, os principais sintomas, qual nós vamos rever no próximo vídeo também, exatamente, né, eita, cadê o foco? Xingar, as consequências de xingar, baseado em Provérbios 18, 20 e 21. Chegamos ao final da primeira parte do nosso estudo sobre raiva. E aí, você está tendo pequenos surtos constantemente dessa raiva momentânea? E você está tendo o ato de xingar durante essa raiva? Entenda que o que sai da boca está cheio o coração. Nós, como pessoas de Deus, devemos entender que devemos estar santos, buscando cada vez mais que o nome do Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas, assim como Cristo fez por nós. Em um momento de humilhação, em um momento de raiva, Jesus ainda assim lançava algumas coisas. Mas as comparações de Jesus, a pessoa de Deus que ele era para os pecadores que somos, é inigualável. Eu espero que ao tempo e com o aconselhamento do Espírito Santo, que é aquele que guia a nós em todos os nossos passos, eu e você possamos vencer essa batalha contra o xingar no momento de raiva. Que possamos ter o autocontrole, porque nós temos domínio próprio, assim como dominamos o Espírito. Então vamos ter conhecimento, vamos retificar esse mal da nossa boca. Se você gostou, deixa o seu ok aí, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo se você gostou, manda para um amigo. Quem sabe ele não está sendo tocado através desse vídeo. Eu agradeço do fundo do meu coração para você que ficou até aqui. E eu quero dizer que o Senhor Jesus pode e vai mudar, não somente agora, mas por toda uma história, o querer da sua vida. Basta você deixar.